como você está? Tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Castro. Vamos começar mais uma palestra a respeito de envelhecimento. Lembrando que essas palestras ficam gravadas e caso você precise de um certificado para comprovação de carga horária complementar, participar dessa palestra dá direito a 1 hora de atividade. Basta você mandar um e-mail para decastrosystem@gmail.com. As informações estão na descrição do vídeo. No assunto, o título da palestra e respondendo a pergunta que está na descrição do vídeo. E aí você recebe por e-mail o seu certificado de participação de 1 hora. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê o seu gostei, não gostei. Comente, compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo tema. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como melhorar a imunidade com o envelhecimento. Bem, durante o processo de envelhecimento é muito comum haver um declínio não só do sistema imunológico, como o sistema como um todo. Como tudo e qualquer outra coisa que exista no mundo, obviamente, com o tempo, existe um declínio, uma perda de função. A mesma coisa com o sistema imunológico, por vários fatores. Dois componentes muito importantes do sistema imunológico são o intestino e o sistema linfático. O intestino, hoje em dia, há cerca de 10 anos, ele vem sendo considerado como um segundo cérebro. Quando o intestino não vai bem, obviamente o cérebro também não vai bem. E o sistema linfático tem uma função muito importante, que é justamente a circulação da linfa. E esses dois entrando digamos, em consonância, em harmonia, são fatores fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico. E um componente muito importante para o bom funcionamento do sistema imunológico é a água. O intestino funciona melhor quando nós ingerimos bastante líquido, água principalmente. Eu digo água principalmente porque muitas vezes a gente fala em ingestão de líquido e a pessoa pensa no refrigerante, pensa em bebida alcoólica, em sucos artificiais. Então, água é imprescindível. Eu não posso tomar um suco? Claro. Perdão. Claro que pode tomar um suco. Mas o mais importante do que o suco é a água. Então, ao invés de se entupir de sucos, troque alguns deles por a ingestão de água propriamente dito. E quando nós temos o sistema, o intestino funcionando bem devido à presença de água, obviamente o sistema linfático também vai ter esse seu crescimento. E a pessoa, com o passar dos anos, com mais idade, a pessoa vai ficando cada vez com menos sede. E muitas pessoas explicam isso como é comum ao idoso ele não sentir sede, por isso ele não bebe água. Isso porque nós fomos condicionados a bebermos água quando estamos com sede. Para quem dirige, o sentir sede é o ponteirinho entrar na reserva. Neste momento, precisa-se reabastecer, porque em breve haverá uma pane seca. Esse é o grande erro. Sentir sede para beber água. Não nos acostumamos a bebermos água o tempo todo para evitar termos sede. E aí, obviamente, se você só bebe água quando está com sede, quando você tem mais idade e espera ter sede para beber água, então a ingesta de líquidos, água principalmente, fica cada vez menor. Essa é a razão pela qual pessoas mais velhas, pessoas mais idosas, bebem menos água e, consequentemente, o intestino começa a não funcionar muito bem por outros fatores além da falta de água e, obviamente, o sistema linfático também.
Existem duas formas de fazer o sistema linfático funcionar. Uma é, obviamente, com a ingestão de líquido. E a segunda, nós temos dois sistemas vasculares, propriamente dito. Um é o cardiovascular, como o próprio nome já diz. Eu preciso do coração cardio para fazer circular o sangue, no caso. O sistema linfático funciona à base de contração muscular. Então, se a pessoa bebe pouca água e ainda por cima tem uma vida mais sedentária, a possibilidade de desenvolvimento de doenças, de se infectar vírus, bactérias, fungos, é muito maior. Quer dizer, então que uma pessoa sedentária que bebe pouca água tem maior chance de morrer de uma gripe? É, exatamente isso. Por mais que você não queira aceitar. Mas esse é o fato. Pessoas que se movimentam e bebem muito líquido são pessoas que têm uma vida muito mais saudável e, consequentemente, têm menos ocorrências de doenças virais, principalmente. Bom, existe um fator muito importante em relação à questão da imunidade, da queda da imunidade. E uma delas é o estresse. Por quê? O estresse vai disparar justamente na região do cérebro existe uma glândulazinha chamada glândula pineal, glândula hipófise, também chamada epífise. E a glândula hipófise, ela libera um hormônio chamado ACTH, adrenocorticotrófico, e esse hormônio vai liberar lá nas glândulas adrenais outros hormônios, entre os quais a adrenalina e o cortisol. Então, as suprarrenais ou glândulas adrenais, elas liberam esses dois hormônios. A adrenalina está bem atrelada ao cortisol. Então, quanto maior a liberação de adrenalina, maior a liberação de cortisol. E uma das coisas que o cortisol faz, ele vai aumentar a produção ou liberação de ácidos graxos livres. E os ácidos graxos livres vão induzir a produção de colesterol. Tudo isso acontece por conta do estresse. Mas por que isso acontece? Bom, lá acima da hipófise, no hipotálamo, quando existe um aumento do influxo neural causados por movimento, atividade física, exercício físico, estresse, ansiedade, vai ter a liberação desses hormônios. E, obviamente, o ACTH, o hormônio corticotrófico, e consequentemente, adrenalina e cortisol. Isso faz com que haja uma queda do sistema imunológico. Existe uma relação muito íntima da liberação de adrenalina com queda do sistema imunológico. Mas o sistema ele volta a se equilibrar logo em seguida. Após essa queda do sistema imunológico, existe uma supercompensação, e essa supercompensação fortalece o sistema imunológico. Então é uma coisa boa. Mas se você é uma pessoa que vive estressado, vive ansioso, o sistema não se desarma. E aí é o problema, porque existe uma imunodepressão. O sistema imunológico está sempre em queda, sempre em colapso. E isso leva a uma ocorrência muito maior de doenças. Então, pessoas estressadas ou sedentárias ou que bebem pouco líquido são pessoas mais propensas a desenvolvimento de doenças. Então, a adrenalina tem esse nomezinho por conta justamente, ali as glândulas adrenais, também é chamada de epinefrina. A adrenalina é um hormônio, digamos, do alarme, de estarmos sempre alertas. E o que acontece? Quando nós temos o disparo de adrenalina, nós temos um aumento momentâneo de pressão arterial, nós temos uma melhoria da acuidade visual auditiva, ou seja, o ouvido fica mais sensível, a pele mais sensível, você tem uma possibilidade maior de gerar força. É por essa razão que dizem que uma mãe em pânico consegue levantar um carro, derrubar uma porta para salvar um filho.
E isso é por conta da adrenalina. E o lado ruim é que, como ela está constantemente sendo liberada devido ao estresse, a energia liberada não se dissipa. Ela vai para o tecido estriado cardíaco e tecido muscular liso. Com isso, as pessoas tendem a ter problemas cardiovasculares e, por outro lado, também eu digo vascular porque as artérias, elas têm na sua composição tecido muscular liso, então tecido estriado cardíaco e o tecido muscular liso, assim como o sistema entérico, o esôfago, o estômago e o intestino. Então, essa é a razão pela qual as pessoas, quando estão estressadas, têm desarranjo intestinal ou prisão de ventre, exatamente por isso. O cortisol tem esse fator que eu já falei, ele vai induzir a formação de ácidos graxos livres que vão se acumular na região intraabdominal e visceral. E aí vejam, ácidos graxos livres que vão induzir o fígado a produzir colesterol. Duas coisas importantes. Nós estamos falando de ácido graxo livre e colesterol. A terminação ol no mundo da química significa que é um tipo de álcool, é ácido. E ácidos graxos, ácido. O pH do nosso sangue é alcalino. Oscila entre 7,35 e 7,45. E quando ele baixa de 0,2, muito repentinamente, isso não é saudável. Aos poucos, o corpo vai se adaptando, mas também não é saudável. Mas pelo menos não é uma coisa que entra em colapso de repente. Quando a pessoa está muito estressada, existe muita liberação de cortisol. E aí, obviamente, vai ter um aumento de colesterol, ácidos graxos livres. O sangue fica mais ácido. E a acidez, um ambiente mais ácido, ele é mais propenso a doenças. Isso parece coisa de médico velho. Não, não é. Apesar de que o prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia, entre 1929 e 31, foi justamente a comprovação disso, que a doença não resiste a um ambiente alcalino. Mas aí eu vou dizer uma coisa, a formação de gordura vai entupir artérias, sobrecarregar o coração. E a lipogênese, ou seja, a formação de gordura, vai inibir a produção de insulina pelo pâncreas, consequentemente vai inibir também a ação da insulina fabricada e, finalmente, desenvolvimento de diabetes. E aí, pode ser que o ambiente ácido da doença, isso aí seja uma coisa de médico velho, mas a coisa é certa. Cortisol, ácido graxo livre, colesterol, doenças cardiovasculares e diabetes. Isso é um fato. Existe um componente muito importante do sistema imunológico chamado imunoglobulina. Ela vai ser responsável pela modulação do sistema imunológico e também ajuda na produção dos linfócitos B e T, que vou explicar mais à frente. E ela tem uma certa queda com a liberação de cortisol e adrenalina. Então existe também a inibição da produção de componentes do sistema imunológico devido ao estresse. Por outro lado, um exercício físico estimula a imunoglobulina. Mas vamos explicar isso mais para frente. O sistema imunológico se divide em algumas partes. Existem alguns componentes muito importantes. Nós aprendemos no colégio que existem os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, vamos lá, são, depois que a gente entra assim numa fase mais de ensino médio, são os leucócitos. Não são tão simples assim.
Nós temos os monócitos, que defendem o organismo de corpos estranhos, como bactérias e vírus. Os macrófagos, que são células de defesa do organismo e que atuam no sistema imunológico, realizando fagocitose. Fagocitose significa englobamento ou vai digerir, ou seja, a célula vai englobar uma partícula estranha e vai digerir, vai destruir. Nós temos os mastócitos, que têm grande importância na defesa contra helmintos e bactérias. Células dendríticas. Dendros vem de árvores, e aí as pessoas falam, dendríticas é porque é do sistema nervoso que tem os dendritos. Não, dendríticas vem justamente de árvore, significa árvores. Tanto é que a pessoa que estuda árvore é o dentritólogo. Então, as células dendríticas são responsáveis pela identificação da infecção e desenvolvimento da resposta imune. São elas que vão identificar, isso aqui é um vírus do tipo tal, então vou precisar mandar informação que é tal vírus, tem aqui para produzir justamente os anticorpos para combater. Nós temos as NK, as Natural Killer, que elas são células de defesa do sistema imune que têm a função de reconhecer as células estranhas no organismo, similar às dendríticas, células infectadas por vírus ou com algum tipo de alteração que possa levar ao surgimento de um câncer, participando ativamente do mecanismo de vigilância imunológica. Então elas são capazes de matar, destruir aquela célula ou aquele componente estranho antes que ele se manifeste. Então elas também são são importantes na prevenção de câncer. Existem então as células imunes adaptativas, os famosos linfócitos. Nós temos o tipo T e o tipo B. O tipo T participa da imunidade celular e tem vida mais longa. O tipo B produz anticorpos e tem o tempo de vida variável. Elas participam da memória imunológica e reconhecem antígenos específicos. Quando nós temos uma infecção qualquer, o corpo produz as células de combate específicas para aquele vírus e debelam. Quando não há necessidade mais dos linfócitos ou das células tipo T e B, elas vão para o seu destino, que é ser descartado. Porém, diferente da primeira situação, vamos colocar assim que nós temos nenhuma célula, nenhum linfócito circulante. Na hora que eu disparo esse alarme e combato e venço, vamos supor que fiquem cerca de 10 a 15% do contingente, caso aquele mesmo vírus entre na corrente sanguínea, aliás, invada, contamine a pessoa, o mesmo vírus, ele será debelado antes que tenha alguma resposta favorável à doença. É por essa razão que as pessoas não adoecem duas vezes da mesma virose? Sim, é por essa razão, entre aspas. Nós temos aí o seguinte, nós temos as pessoas que desenvolvem a imunidade e cerca de 75% das pessoas têm esse perfil de adoecer apenas uma única vez. Nós temos aí cerca de 20% das pessoas que adoecem da mesma virose numa escala tão inferior que a pessoa não percebe que foi a mesma virose, e 5% de pessoas que adoecem e adoecem de novo e às vezes até muito mais fortemente do que a primeira vez. Então existe uma chance aí de 5% da pessoa pegar a mesma doença de forma pior? Sim, mas são pessoas que estão com a sua imunidade comprometidas. Aí entra a questão do idoso. Os idosos, justamente pela falta de movimento, redução da ingestão de água, elas são mais propensas a ter a mesma gripe, digamos assim, duas vezes. E muitas pessoas falam, que as pessoas mais velhas morrem ou de desarranjo intestinal, para não dizer outra palavra mais pesada, ou de virose. De certa forma, o desarranjo intestinal é uma virose.
Antigamente se dizia muito que o idoso morria de ou desarranjo ou queda. Não, hoje em dia se sabe que os idosos percebe-se que eles morrem muito mais de doenças caracterizadas pelo estado de sofrimento percebido pelas vias aéreas superiores, dificuldade respiratória, pneumonia e por aí vai. Mas se eu ingerir líquidos, se eu fizer movimento, eu vou ter uma possibilidade maior de evitar doenças, mesmo sendo mais velho. Lembrando que o sistema linfático é uma componente muito importante do sistema de defesa, do sistema imunológico, e o que faz circular a linfa é a contração muscular. E eu preciso de bastante líquido para que o sistema linfático funcione. Então, ingesta de água e movimento são imprescindíveis para a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais velhas. Então, o ciclo do estresse, que leva toda aquela situação, de forma simplória descrito aí. Eu tenho estresse que vai fazer com que eu aumente a quantidade de ACTH, o adrenocorticotrófico, vai liberar adrenalina, que vai liberar o cortisol, vai aumentar a quantidade de gordura visceral ou centralizada, ou seja, eu terei formação de ácidos graxos livres, gordura intraabdominal e visceral, a indução do fígado a produzir colesterol justamente por conta do estresse. Mas o oposto também acontece. Como assim? Na hora que eu faço exercícios físicos, eu relaxo. Pelo aquecimento muscular que eu tenho, eu vou relaxar a musculatura, além de fazer circular, aumentar a produção do famoso colesterol bom, que não existe colesterol bom e ruim, isso é um assunto para um outro vídeo. E o colesterol bom, ele é uma espécie de carregador. Ele vai pegar o colesterol ruim e vai carregar para ser utilizado como fonte de energia. Então o exercício tem um importante componente aí de redução da camada de gordura e redução do estresse. Bom, em relação ao cromossomo, quando nós temos as divisões celulares, esse assunto inclusive de outros temas, outras palestras, nós temos no final do cada cromossomo uma coisa chamada telômero. A quantidade, de telômeros é cerca de 11 kilobases, que é uma medida na biologia, para 1000 pares de nucleotídeos. Então, uma célula nova tem cerca de 11 kilobases, enquanto na velhice 4 kilobases. Por que eu estou dizendo isso? À medida que nós vamos tendo a divisão celular, nós estamos, a cada divisão nós temos uma redução do telômero na parte final do cromossomo. O telômero dá estabilidade ao cromossomo. Então, na hora que eu tenho uma redução desse, eu tenho uma instabilidade. Isso leva a um processo de falha ou defeito no DNA. Durante o período da noite, nós dormimos e temos a liberação de um hormônio chamado GH, hormônio do crescimento, que apesar do nome crescimento, ele tem muitas outras funções, entre os quais ele ajuda a reorganizar, como alguns livros relatam, ele promove a ressíntese do DNA. E com esse rearranjo é possível, obviamente, manter o telômero mais intacto e, obviamente, ter uma vida maior. Mas existe um outro fator que ajuda muito a preservar o telômero: o exercício físico. E com isso aí, com a redução do telômero, a célula se torna velha e isso é uma sobrecarga maior para o sistema imunológico, digamos assim, levando ele a trabalhar mais duramente e, obviamente, ter maiores complicações em agir de forma imediata quando exigido. Ou seja, eu vou sobrecarregar o meu sistema imunológico com células defeituosas
isso compromete quando eu precisar realmente delas para combater alguma doença. Isso é um fato. E a coisa que o exercício físico ajuda a produzir ou a liberar é a telomerase, que é uma enzima que vai justamente dar estabilidade ao telômero. Quando eu não pratico exercícios físicos, eu tenho uma vida mais sedentária, a tendência é que eu tenho uma redução da telomerase e, consequentemente, eu tenho uma perda maior de nucleotídeos lá no telômero. À medida que eu faço exercícios físicos, e obviamente eu tenho uma alimentação mais equilibrada, eu terei condições de liberar mais telomerase e, consequentemente, a maior preservação do telômero e, consequentemente, a nível celular, eu terei uma sobrevida ou uma longevidade da minha célula, consequentemente, do meu sistema imunológico. Então, o estresse, em resumo, é um dos grandes vilões para a queda do sistema imunológico, além do próprio envelhecimento. E aí, muitas vezes, as pessoas falam que doenças cardiovasculares, número 1 de morte no mundo, outras pessoas falam em diabetes, outras falam em câncer. Eu consideraria o estresse. O estresse leva a um processo de câncer, um processo de cardiovascular, doenças cardiovasculares, e consequentemente leva também ao processo de diabetes, os três juntos. E aí o estresse faz com que haja um aumento das citocinas pró-inflamatórias, substâncias que tem as pró-inflamatórias e as anti-inflamatórias. E aí pró-inflamatórias, processo de inflamação, e anti-inflamatória vai justamente fazer o oposto. E aí existe um tipo chamado PAI-1, ou alguns chamam de PA2, que pela numeração romana, aumenta a rigidez das paredes das artérias e promove arteriosclerose, elevando a pressão arterial. Então, o estresse tem tudo de ruim. O excesso de estresse, melhor dizendo. E para fortalecer a imunidade, existe uma tríade perfeita. Primeiro, alimentação. E aí na alimentação nós temos aí vários meios, várias formas. Mas uma coisa que eu destaco muito é atenção especial aos micronutrientes, vitaminas e minerais. Vitamina C, vitamina D principalmente. A vitamina C, ela ajuda a formação dos linfócitos B e T. E a vitamina D, ela é imunomoduladora, ela vai equilibrar ou equalizar ou colocar em equilíbrio o sistema imunológico. Então, vitaminas e minerais são imprescindíveis. Mas o quanto eu devo tomar? Aí é procurar um nutricionista para que tenha maiores informações a respeito do que é realmente mais saudável. Uma higiene mental, porque se eu tenho estresse e ansiedade, eu vou disparar aumentar o influxo no hipotálamo e, consequentemente, liberar ACTH. Mas é impossível num mundo como hoje a gente ter 100% de tranquilidade, não ficar ansioso e estressado. Sim, é difícil não ficar, mas é muito fácil, entre aspas, controlar. Fácil? Não é tão fácil assim. Se fosse fácil, ninguém se estressava. Mas é simples, mas as pessoas não fazem. Tu queres me dizer então que tu não se estressa? Eu me estresso muito, mas eu tento me controlar. Não é fácil, mas é simples. Respirar fundo e, entre outras coisas mais, alimentação, exercício físico, procurar uma boa terapia aí, procurar um psicólogo. E, obviamente, exercícios físicos, eles tendem a melhorar a imunidade justamente por conta do disparo da adrenalina, mas por ser em exercício físico, existe um processo compensatório que fortalece a imunidade. Além do aumento da produção de imunoglobulinas, que vão, obviamente, elevar a produção de linfócitos B e T quando necessários. E, além de tudo isso, também, a imunoglobulina também tem a produção ou aumenta a sensibilidade das células natural killers. Ou seja, o exercício físico ajuda e muito a melhorar a imunidade. Mas, infelizmente, muitas pessoas não dão o devido valor. E um fator muito importante é água.
a ingesta de água é imprescindível para melhorar a imunidade. Muitas pessoas não tomam, mas é imprescindível. É caso de vida ou morte. Mas você falou aí que algumas pessoas não gostam de beber água. Não gostam de beber água mesmo. Bebem qualquer coisa menos água. Bebem suco, refrigerante, cerveja. Fazemos qualquer negócio, mas não bebe água. Mas o nosso corpo precisa realmente de água. E obviamente, quais são os melhores exercícios para fortalecer a imunidade? Qualquer um desde que você não ultrapasse o limite. Quando nós ultrapassamos o limite, lembre-se, o exercício físico, ansiedade, depressão, aumenta o influxo no hipotálamo, que faz com que haja uma liberação do hormônio ACTH. Ele vai liberar adrenalina e cortisol. O exercício físico libera adrenalina e cortisol, mas a função deles é dentro do exercício, principalmente a adrenalina. Então, o exercício vai fazer com que haja realmente um controle, uma direção melhor. Mas quando a pessoa começa a forçar o exercício muito além da capacidade, aí entra no outro fator. Eu estou liberando adrenalina demais. E aí já entra na questão de deterioração. E aí, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. O excesso de exercício físico muito intenso faz com que haja uma queda muito grande do sistema imunológico, a ponto de ele não conseguir se recuperar. E entra num processo inflamatório muito severo. É por essa razão que as pessoas, quando fazem exercício físico exagerado, ficam todo dolorido. É por isso que ficam doloridos? Sim, mas não é daí que vai dar esse desequilíbrio, digamos assim. Eu preciso trabalhar o exercício de forma ponderada, sem muito exagero. É treino de força, é treino de resistência? Qual é o melhor treino para eu fazer? É o treino que você mais gosta, é o treino que você se sente mais à vontade. Desde que você não ultrapasse muito o limite ou a carga de exercício a ponto de cair, fazer uma imunodepressão muito severa. Um fator interessante é que muitos praticantes de atividades físicas, atletas de alto nível, eles têm resfriados recorrentes a cada mês. E muitas vezes a pessoa não consegue identificar o porquê. É por conta disso, uma sobrecarga muito grande de trabalho a ponto de sobrecarregar todo o sistema do corpo, levando à queda do sistema imunológico. Consequentemente, qualquer virose ou gripe oportunista, ela aparece e adoece o sujeito. Bem, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que essa palestra fica gravada aqui no YouTube. Se você tiver interesse em receber o certificado por assistir essa palestra, certificado equivalente de 1 hora para a carga horária complementar da sua graduação, as instruções estão aqui na descrição do vídeo. Você manda um e-mail com o assunto, o título da palestra e a resposta da pergunta que eu faço, para poder ter direito a receber o certificado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê o seu gostei, não gostei, comente alguma coisa para que se possa melhorar o conteúdo do canal, e compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse tema. Eu sou Cláudio Castro e ficamos por aqui.